Muito bem, nessa aula 9 a gente vai falar sobre como definir várias propriedades, tá? E continuando o assunto, né, da aula passada, onde a gente viu como trabalhar com atributos de propriedades, tá? Bom, nesse caso, então, eu já estou aqui com o ambiente, né, dessa aula preparado, então eu tenho aqui, por exemplo, a pasta aula 9, definindo várias propriedades, tá? Você pode ver que eu estou rodando o servidor estático aqui nesse diretório da pasta da aula. Tá aqui, ó, aula 9 definindo várias propriedades, e aqui eu tenho o servidor estático levantado rodando aqui, o meu index.html, que é esse que está aqui dentro, né, responsável por também carregar o JavaScript, tá? Então eu vou abrir esses arquivos aqui. Você deve preparar um ambiente semelhante a esse, né, aí na sua máquina também, para poder acompanhar essa aula. Então, na aula passada a gente viu como fazer a definição, né, de propriedades de acesso, como nesse exemplo aqui, utilizando ah, o método define_property, tá, do JavaScript, né? Só que isso a gente fez para uma única propriedade. Observe que aqui nós temos a propriedade sexo, né, que é uma propriedade de dados, tá? E aqui nós definimos uma propriedade de acesso sexo. E aí nós configuramos, né, os métodos get e set para essa propriedade de acesso. Na verdade, não métodos, né? Na verdade, atributos de acesso, tá? Então, o que a gente vai aprender agora é como fazer isso para várias propriedades, né? Ao invés de especificar uma única propriedade por vez, como a gente vem fazendo aqui, a gente vai aprender a fazer com várias propriedades em uma única declaração, ok? Então vamos lá. Para isso eu vou limpar tudo isso daqui, tá? Vamos limpar aqui. Vou atualizar aqui, eu tenho tudo limpo, tá? Então, seguindo da aula passada, eu vou criar aqui essa configuração, eu vou utilizar também o objeto pessoa como exemplo, porque aí a gente mantém a mesma linha de raciocínio. Então, nesse caso, a gente pode começar declarando, né, o objeto literal pessoa como um objeto vazio. Então, eu posso fazer aqui, por exemplo, var pessoa é igual a um objeto literal, e ele vai permanecer vazio nesse momento, tá? E aí, eu venho fazendo a configuração agora. Então, eu posso fazer aqui, por exemplo, object.define_properties, tá? E esse método ele aceita dois parâmetros, como você pode ver ali. O primeiro é o objeto, né, a qual ele vai ser aplicado, e o segundo é um objeto de configuração, tá? Então, no caso, o objeto aqui é o objeto pessoa, e na sequência a gente vai ter o objeto de configuração, tá? Feito isso, nós podemos definir as propriedades de dados, tá? Então, por exemplo, eu posso definir aqui quais são as propriedades que uma pessoa pode ter. Ela pode ter um nome, então vou colocar aqui assim, por exemplo, underline name, nome, né? Além do nome, o que mais que ela pode ter? Eu vou colocar uma vírgula aqui, eu vou vir aqui para baixo, olha só. Pode ter sexo, né? Então, vou colocar aqui também underline sexo. Vou colocar uma vírgula. Tá? E ela pode ter também idade, por exemplo. Tá? Por enquanto, a gente vai usar essas três propriedades. Legal. Agora, para a gente começar a fazer esse tipo de configuração, definindo, né, várias propriedades, a gente vai fazer algo um pouco diferente do que a gente vem fazendo nas aulas anteriores. Então, por exemplo, aqui eu vou ter, né, um objeto de configuração para esta propriedade, veja bem. Tá? E para cada uma dessas propriedades eu vou ter um objeto de configuração também. Ok? Então, iniciando aqui, ó, eu vou colocar em todos de uma vez só, tá? Para deixar a aula um pouco mais dinâmica. Então, por exemplo, o nome, aqui a gente tem que definir, por exemplo, se ele é configurável, se ele pode ser reescrito, se ele é enumerável e qual é o valor que vai ser armazenado nele. Tá? Então, ficaria mais ou menos assim. Eu teria um value, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui nos três novamente, que eu acabei clicando fora. Então, vou ter um value, tá? E aí eu vou definir o valor aqui. Na sequência, eu vou ter se ele é enumerável, então enumerable,
Depois eu posso dizer se ele é configurable, né? Se ele é configurável. Por último, eu posso dizer se ele pode ser reescrito. Então, se ele é Airtable, tá? Então, eu vou vir aqui novamente, ó. E aí, aqui em cima, por exemplo, eu vou ter o valor, né? Então, nesse caso aqui vai ser um string, que vai ser Rodrigo, tá? Se ele é enumerable, vai ser true ou false, né? Então, eu vou colocar que ele é true. Se ele é configurable, true ou false, quer dizer, se eu posso modificar essa propriedade removendo, né, por exemplo, aí eu posso configurar para true, que quando eu der um delete, ele vai conseguir remover essa propriedade. Se eu colocar false aqui, vai ser uma propriedade que vai estar sempre presente. Toda pessoa tem um nome, então não faz sentido, né, remover o nome da pessoa. Então, por isso eu vou deixar false aqui, tá? E aí, aqui na sequência, eu posso dizer se ele pode ser reescrito ou não, tá? Então, nesse caso, como é para ficar didático, eu vou manter true, que quando a gente quiser fazer um teste reescrevendo o valor armazenado aqui no objeto pessoa, na propriedade nome da pessoa, né, do objeto pessoa, a gente vai conseguir, tá? E aí, para o restante aqui, ó, eu posso fazer o mesmo tipo de configuração, tá? Então, com exceção do value ali, aqui eu posso especificar, né, parâmetros, valores, né, iguais para essas configurações. Então, eu vou colocar tudo true aqui, tá? Então, quer dizer, o sexo ele é enumerável, ele pode ser removido, ele pode ser reescrito, a mesma coisa para a idade aqui também, tá? A diferença é que a idade que ele vai receber é um number, né? Então, vamos supor que a idade seja 16 e o sexo vai receber um string. E aí a gente vai supor, né, supor não, a gente vai afirmar que é do sexo masculino, então um M ali, tá? Então, quando você usa Object Define Property no singular, tá? Você acaba passando o objeto em que essa configuração vai ser aplicada, a propriedade em que a configuração vai ser aplicada e um objeto de configuração como esse. Aqui em Define Properties, veja bem, há uma mudança, tá? Porque você não passa a propriedade em que a configuração vai ser aplicada diretamente. Então você passa o objeto, tá? E aí você passa um objeto de configuração. Na sequência, depois que você passa esse objeto de configuração, observe que ele vem até aqui abaixo, ó, você vem definindo, né, as propriedades de dados, no caso aqui, ó, eu tenho essas propriedades de dados, tá vendo? E aí você define os seus valores, tá? Então, por exemplo, aqui eu defini que o value dessa propriedade vai ser Rodrigo. Seria mais ou menos como eu fazer aqui, ó. Pessoa, aliás, vou colocar assim, né? Nome, Rodrigo, tá? Então, esse value aqui é esse valor que vem aqui na propriedade do objeto, esse valor Rodrigo aqui, tá? Só que especificado de uma forma diferente, porque a gente está configurando várias propriedades de uma única vez, tá? Deixa eu remover isso daqui. Uma coisa que você deve saber é que quando você está definindo várias propriedades, tá? Você tem que especificar manualmente, né, vamos dizer assim, essas configurações, tá? Por quê? Se você não configura manualmente, ele afirma automaticamente que tudo isso daqui vai ser false. Então aí você pode ter um comportamento indesejado, por isso é melhor afirmar manualmente quando você for fazer esse tipo de definição de propriedades, tá? Então aqui, por exemplo, a gente também pode definir vários atributos de acesso, tá? Para essas propriedades de dados, ok? Então, por exemplo, aqui eu posso ter um get e um set para cada uma delas, tá? Não é obrigatório você sempre usar get e set. Você pode usar um ou outro, dependendo da necessidade que você tem quando você está escrevendo um código, tá? Mas nesse caso aqui, para ficar mais didático, a gente vai utilizar os dois, tá? E aí eu vou pegar, por exemplo, aqui, vou criar métodos, né? Na verdade, atributos de acesso para sexo e para nome, tá? Então vamos lá. Bom, primeiramente eu tenho que especificar uma propriedade de acesso.
né? Já que eu tenho as propriedades de dados, eu também tenho que especificar as propriedades de acesso. E aí eu venho aqui, por exemplo, ó, vou colocar name, tá? Olha aqui. Dou um enter aqui. E aí aqui dentro eu começo a especificar os atributos de acesso para name, tá? Então nesse caso aqui eu vou ter um get, ok? Esse get aqui vai receber uma função, lembre que aqui não é a declaração de um objeto literal, então a gente está trabalhando aqui com propriedades de acesso, tá? Por isso essa sintaxe usando function, né? E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, que eu quero retornar, né, o nome. Então, get return this.nome, ok? E aí na sequência eu posso definir também um set, então eu ponho uma vírgula aqui, passo set, olha só, e aí, da mesma forma, um function, só que agora o set recebe um value, né? Você vai configurar uma propriedade, tá? Então eu tenho que receber um valor de configuração, né? E aí você vai falar, né? Eu vou falar no caso aqui, que a propriedade value, tá? O atributo value da propriedade de dados nome vai ser preenchido. E para fazer isso, basta eu vir aqui e colocar aqui this.name, aliás, tá em português, né? É igual value, como a gente vem fazendo desde as aulas anteriores, tá? Então, vou fazer isso, eu posso rodar aqui, ver se está apresentando algum erro, ó, deu um errinho aqui, identificador inesperado na linha 22, então aqui na linha 22, ó, acabei esquecendo de passar aqui a vírgula. Então, como são objetos, né, são propriedades de objetos, eu tenho que passar a vírgula aqui, tá? Ao fazer isso, ó, já está tudo ok, então não tem nenhum erro acontecendo. Vamos testar aqui para ver se ele está conseguindo, né, tanto ler como definir essa propriedade nome aqui de dados, né, através da propriedade de acesso. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou falar aqui que pessoa ponto nome é igual José. E aí eu vou dar um console.log no objeto pessoa, tá? Que aí já me traz todas as propriedades existentes. Ao atualizar aqui, olha só, ele mostrou aqui a propriedade nome Rodrigo, sexo masculino, idade, e aí ele mostrou uma propriedade aqui, ó, como José. Então, vamos observar o que aconteceu. Aqui não está value, né? Tá valeu, tá? Então value. E aí eu vou atualizar aqui novamente e ver como vai ficar agora. Ainda assim, ele manteve aqui nome Rodrigo e nome José, tá? Eu dei um pause aqui e eu acabei achando, tá? O que acontece? Eu defini uma propriedade name, tá? Mas quando eu coloco aqui, ó, um underline, né, eu quero fazer uma ligação entre as duas. Então lá em cima tá nome e aqui tá name. Então eu vou alterar isso daqui corrigindo, tá? Então aqui na verdade tem que ser nome. Nome. E aí agora sim eu estou falando de uma única propriedade. Então ao atualizar aqui, você vai ver que aquele name já sumiu de lá e a ligação foi feita perfeitamente, então eu tenho só uma única propriedade nome aqui sendo definida, tá? Uma coisa que a gente percebe é que eu defini aqui José, mas, olha lá, ao atualizar aqui permanece Rodrigo. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque quando eu fui fazer a configuração do objeto aqui, ó, veja bem, eu digitei errado, tá? Então aqui não é assim que se escreve, né? Então vou tirar esse W daqui e aqui vou passar um I, ó, por table, tá? Então agora ao atualizar você vai ver que ele aceitou a alteração. Então como tinha esse erro de digitação aqui, ó, é como essa propriedade não estivesse definida, tá? Esse atributo não estivesse definido. Então quando eu venho aqui, ó, o que ele está falando? Lembra que eu disse que você tem que especificar manualmente aqui se se está recebendo um valor, se é enumerável, se é configurável, se pode ser reescrito. Então como não estava presente essa configuração, ele configura para falso, e aí você não consegue fazer alterações. Como você pode ver, quando a gente configura manualmente, tá? Aí ele já permite essas alterações.
Bom, então o get está funcionando, tá? E aí agora a gente vai fazer, aliás, o set está funcionando, né? Então agora a gente vai fazer o teste com get, tá? E para fazer o teste com get, eu simplesmente posso pegar aqui, por exemplo, e colocar um ponto nome, olha só. E ao atualizar, ao invés de mostrar todo o objeto, ele vai mostrar somente a propriedade, né, de acesso que eu pedi aqui, tá? Então veja que a propriedade de acesso está indo até a propriedade de dados, nome do objeto pessoa, tá? E recuperando esse valor. Né? Na verdade, ele está fazendo isso aqui acima. Ó. Essa propriedade de acesso get, tá? Ela está vindo aqui na propriedade nome. Após ela ter sofrido modificações de set, e ele está retornando esse valor aqui já modificado. Tudo bem? Bom, se eu remover aqui o set, vou comentar, você vai perceber que ele mostra Rodrigo, que é o valor original. No momento em que eu volto com o set, aí ele já apresenta a modificação. Então está tudo funcionando corretamente. Bom, você já entendeu como fazer a configuração de várias propriedades, né? Como a gente fez aqui agora, tá? E aí você pode também definir um getter e um setter para cada uma dessas propriedades. Nesse caso, eu vou mostrar também aqui com a propriedade sexo, e aí você pode fazer, né, seus testes aí, utilizando também a propriedade idade, tá? Então, vou só duplicar isso daqui. Coloco uma vírgula, tá? Sempre a gente separa propriedades com vírgula. Posso colar aqui abaixo, olha só. E aqui dentro, ao invés de ser nome, vai ser sexo. E aqui eu faço essa alteração também, tá? Então, nos dois aqui vai ser sexo. Então, sexo. Configurado, tá? Agora eu posso simplesmente testar. Então, eu vou aproveitar aqui, vou definir um nome aqui feminino, vai ser Maria, tá? Vou duplicar isso daqui, e aqui vai ser sexo feminino, então é um F, né? E aí, aqui, ao invés de obter todo o objeto, posso até pegar primeiro o objeto inteiro aqui, olha só. Então agora eu tenho o nome como Maria e o sexo como feminino. E a idade permanece 16, porque eu não estou utilizando nenhum getter e setter para poder fazer isso, tá? Então aqui agora, no caso, eu quero pegar somente sexo e mostrar, né? Então aqui eu estou utilizando a propriedade de acesso, né? O atributo de acesso get da propriedade de acesso sexo, que vai buscar lá na propriedade de dados sexo o valor armazenado. Mas como eu faço uma alteração aqui, ele acaba me mostrando que eu tenho o sexo feminino, tá? Olha lá. Ok? Bom, então agora você já aprendeu, né, na aula passada, definir apenas uma propriedade, e aqui você aprendeu a definir múltiplas propriedades, como a gente acabou de fazer. Você entendeu que você precisa especificar manualmente as configurações dessas propriedades quando você utiliza aqui no plural, né, define properties, ok? E que você passa sempre dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o objeto em que essa configuração vai ser aplicada, e o segundo parâmetro, né, que inicia aqui acima, ó, e termina aqui embaixo, com todas as configurações dentro. Então, o segundo parâmetro é um objeto de configuração. Ok? Entendido isso, eu finalizo essa aula por aqui e te vejo na próxima aula. Um forte abraço e até mais.